H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero de terror, atribuindo a ele elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica. Embora durante sua vida o autor tenha tido um número relativamente pequeno de leitores, postumamente, com o passar das décadas, sua reputação foi se elevando e agora é considerado um dos escritores de terror mais influentes do século XX. Conheça agora um pouco sobre a vida e a obra de H.P. Lovecraft e saiba como este autor revolucionou o cenário de terror da atualidade. Mas antes, deixe aquele gostei no vídeo e se inscreva. Saiba que isso ajuda com o crescimento do canal. Se já fez isso, vamos lá! Howard Phillips Lovecraft nasceu às 9 da manhã de 20 de agosto de 1890, na casa de sua família em Providence, Rhode Island. Sua mãe era Sarah Susan Phillips Lovecraft. Seu pai era Winfield Scott Lovecraft, um caixeiro viajante da Gorham NCO de Providence. Quando Lovecraft tinha 3 anos, seu pai sofreu um colapso nervoso em um quarto de hotel em Chicago e foi levado ao Hospital Butler, onde permaneceu por 5 anos antes de morrer em 19 de julho de 1898. Lovecraft foi aparentemente informado de que seu pai ficou paralítico e em coma durante este período, mas não existem evidências suficientes para confirmar este fato. Com a morte de seu pai, a educação de Lovecraft coube a sua mãe, suas 2 tias e especialmente a seu avô, o proeminente industrial Whipple Van Buren Phillips. Lovecraft foi um jovem precoce, recitava poesia aos 2 anos, lia aos 3 e escrevia aos 6. Seu entusiasmo inicial foi pelas 1001 Noites, que leu aos 5 anos. Foi nessa época que ele adaptou o pseudônimo de Abdul Al-Zahid, que mais tarde se tornou o autor do mítico Necronomicon. No ano seguinte, no entanto, seus interesses árabes foram eclipsados pela descoberta da mitologia grega, colhida através da Era das Fábulas de Bulfinch e das versões infantis da Ilíada e Odisseia. Na verdade, sua primeira obra literária que se tem notícia, o Poema de Ulisses, de 1897, é uma paráfrase da Odisseia em 88 linhas de versos que rimam internamente. Mas Lovecraft já havia descoberto a ficção e sua primeira história, a obra perdida The Noble Eavesdropper, pode datar de 1896. Seu interesse pelo estranho foi fomentado por seu avô, que entretinha Lovecraft contando-lhe histórias macabras da era gótica da literatura. Quando menino, Lovecraft era solitário e sofria de doenças frequentes, muitas delas aparentemente psicológicas. Sua frequência na escola da Avenida Slater era esporádica, mas Lovecraft estava absorvendo muitas informações por meio da leitura independente. Por volta dos 8 anos, ele descobriu a ciência, primeiro a química, depois a astronomia. Ele começou a produzir jornais ectografados, The Scientific Gazette, 1899 a 1907, e The Rhode Island Journal of Astronomy, 1903 a 1907, para distribuição entre seus amigos. Quando ele entrou na Hope Street High School, ele achou seus professores e colegas amigáveis e encorajadores e desenvolveu uma série de amizades duradouras com os meninos da sua idade. A primeira aparição impressa de Lovecraft ocorreu em 1906, quando ele escreveu uma carta sobre o assunto astronômico para o The Providence Sunday Journal. Pouco depois, ele começou a escrever uma coluna mensal de astronomia para o The Pawtucket Valley Gleaner, um jornal rural. Mais tarde, ele escreveu colunas para o The Providence Tribune e The Providence Evening News, bem como para o The Asheville Gazette News. Em 1904, a morte do avô de Lovecraft e a subsequente má administração de suas propriedades e negócios mergulharam a família de Lovecraft em graves dificuldades financeiras. Lovecraft e sua mãe foram forçados a se mudar de sua luxuosa casa vitoriana para aposentos apertados na 598 Angel Street. Lovecraft ficou arrasado com a perda de seu local de nascimento e aparentemente pensou em suicídio enquanto fazia longos passeios de bicicleta
bicicleta e olhava melancolicamente para as profundezas do rio Barrington. Mas a emoção de aprender baniu esses pensamentos. Em 1908, porém, pouco antes de se formar no ensino médio, ele sofreu um colapso nervoso que o obrigou a deixar a escola sem diploma. Este fato e seu consequente fracasso em entrar na Brown University foram fontes de grande vergonha para Lovecraft nos anos posteriores, apesar de ter sido um dos autodidatas mais formidáveis de seu tempo. De 1908 a 1913, Lovecraft foi um eremita, fazendo pouco a não ser perseguir seus interesses astronômicos e escrever poesia. Durante todo este período, Lovecraft se viu em um relacionamento doentio, íntimo com sua mãe, que ainda estava sofrendo com o trauma da doença e a morte de seu marido, e que desenvolveu uma relação patológica de amor e ódio com seu filho. Lovecraft emergiu de sua reclusão de uma maneira muito peculiar. Tendo começado a ler as primeiras revistas pulp da época, ele ficou tão furioso com as histórias de amor insípidas de um autor chamado Fred Jackson em The Argosy, que escreveu uma carta atacando o autor. Esta carta foi publicada em 1913 e evocou uma tempestade de protestos dos defensores de Jackson. Lovecraft se envolveu em um debate acalorado na coluna de cartas do The Argosy, as respostas de Lovecraft sendo quase repletas de ironias divertidas e sarcasmo. Essa controvérsia foi observada por Edward F. Dass, presidente da United Amateur Press Association, um grupo de escritores amadores de todo o país que escreveram e publicaram suas próprias revistas. Das convidou Lovecraft para ingressar na UAPA, e Lovecraft o fez no início de 1914. Lovecraft publicou 13 edições de seu próprio artigo, The Conservative, 1915 a 1923, além de contribuir com poesia e ensaios volumosos para outras revistas. Mais tarde, Lovecraft tornou-se presidente e editor oficial da UAPA, e também serviu brevemente como presidente da rival National Amateur Press Association, a NAPA. Toda essa experiência pode muito bem ter salvado Lovecraft de uma vida de reclusão improdutiva. Foi no mundo amador que Lovecraft recomeçou a escrever ficção, que ele havia abandonado em 1908. W. Paul Cook e outros, observando a promessa mostrada em contos antigos como A Besta na Caverna, de 1905, e O Alchemist, de 1908, incitaram Lovecraft a pegar sua caneta novamente. E foi o que Lovecraft fez, escrevendo The Tomb e Dagon em rápida sucessão no verão de 1917. Posteriormente, Lovecraft manteve um fluxo constante, embora escasso de ficção. Embora até pelo menos 1922, poesia e ensaios ainda fossem seu modo dominante de expressão literária. Lovecraft também se envolveu em uma rede cada vez maior de correspondência com amigos e associados, e eventualmente se tornou um dos maiores e mais prolíficos escritores de cartas do século. A mãe de Lovecraft, com sua condição física e mental se deteriorando, sofreu um colapso nervoso em 1919 e foi internada no Hospital Butler, de onde, como seu marido, ela nunca iria emergir. Sua morte em 24 de maio de 1921, no entanto, foi o resultado de uma operação frustrada da vesícula biliar. Lovecraft ficou arrasado com a perda de sua mãe, mas em poucas semanas havia se recuperado o suficiente para participar de uma convenção de jornalismo amador em Boston, em 4 de julho de 1921. Foi nessa ocasião que ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa. Sonia Haft Green era uma judia russa, 7 anos mais velha que Lovecraft. O autor visitou Sonia em seu apartamento no Brooklyn em 1922. E a notícia de seu casamento em 3 de março de 1924 não foi totalmente uma surpresa para seus amigos, mas pode ter sido para as duas tias de Lovecraft, Lillian D. Clark e Annie E. Phillips Gamwell, que foram notificadas apenas por carta após a cerimônia ter ocorrido. Lovecraft mudou-se para o apartamento de Sonia, no Brooklyn, e as perspectivas iniciais para o casal pareciam boas. Lovecraft havia ganhado uma posição como escritor profissional ao aceitar várias de suas primeiras histórias de Weird Tales à famosa revista Pulp, fundada em 1923. Sonia tinha uma loja de chapéus de sucesso na Quinta Avenida, em Nova York.
Mas os problemas caíram sobre o casal quase que imediatamente. A chapelaria faliu. Lovecraft recusou a chance de editar uma revista companheira para o Weird Tales, o que teria exigido sua mudança para Chicago. E a saúde de Sonia cedeu, forçando-a a passar um tempo internada em um sanatório de Nova Jersey. Lovecraft tentou conseguir trabalho, mas poucos estavam dispostos a contratar um homem de 34 anos sem experiências ou qualificações. Em 1º de janeiro de 1925, Sonia foi para Cleveland para conseguir um emprego lá. E Lovecraft se mudou para um único apartamento perto da área decadente do Brooklyn chamada Red Hook. Embora Lovecraft tivesse muitos amigos em Nova, o autor ficou cada vez mais deprimido com seu isolamento e as massas de estrangeiros na cidade. Sua ficção deixou de ser nostálgica para se tornar desoladora e misantrópica. Finalmente, no início de 1926, planos foram feitos para Lovecraft retornar a Providence, local que ele sentia tanto a falta. Mas onde Sonia se encaixava nesses planos, ninguém parecia saber, muito menos Lovecraft. Embora continuasse a professar sua afeição por ela, ele mudou de atitude quando suas tias a impediram de vir a Providence para abrir um negócio. Seu sobrinho não poderia ser contaminado pelo estigma de uma esposa comerciante. Quando Lovecraft retornou a Providence em 17 de abril de 1926, não foi para se enterrar em uma vida reclusa como havia feito anteriormente. Em vez disso, os últimos 10 anos de sua vida foram a época de seu maior florescimento, tanto como escritor quanto como ser humano. Sua vida foi relativamente monótona e ele viajou para vários antiquários ao redor da costa leste. O autor escreveu sua maior ficção, The Call of Cthulhu, em 1926. E ele continuou sua correspondência vasta com diversos autores e revistas. Lovecraft havia encontrado seu nicho como um escritor de ficção bizarra da Nova Inglaterra. Ele alimentou a carreira de muitos jovens escritores e passou a se preocupar com questões políticas e econômicas, pois a Grande Depressão o levou a apoiar Roosevelt e se tornar um socialista moderado. Enquanto isso, ele continuou absorvendo conhecimento em uma ampla gama de assuntos, da filosofia à literatura, à história, à arquitetura. Os últimos 2 ou 3 anos de sua vida, porém, foram repletos de adversidades. Em 1932, sua amada tia, a Sra. Clark, morreu, e ele se mudou para um quarto em uma pensão com sua outra tia, a Sra. Gamwell, em 1933. Suas histórias posteriores, cada vez mais longas e complexas, tornaram-se difíceis de vender, e ele foi forçado a se sustentar em grande parte por meio da revisão ou trabalhando como ghostwriter de poesia e obras não ficcionais. Em 1936, o suicídio de Robert E. Howard, um dos seus correspondentes mais próximos, o deixou confuso e entristecido. A essa altura, a doença que causaria sua própria morte, câncer do intestino, já havia progredido tanto que pouco poderia ser feito para tratá-la. Lovecraft continuou a sentir dores crescentes durante o inverno de 1936, mas foi finalmente obrigado a se internar no Hospital Memorial Jane Brown em 10 de março de 1937, onde ele morreu 5 dias depois. Ele foi enterrado em 18 de março no terreno da família Phillips, no cemitério Swan Point. É provável que, ao ver a morte se aproximando, Lovecraft tenha acreditado no esquecimento final de sua obra. Ele nunca teve um livro verdadeiro publicado em sua vida, além, talvez, da grosseira edição The Shadow over Innsmouth, de 1936. E suas histórias, ensaios e poemas estavam espalhados em um número surpreendente de revistas amadoras ou populares. Mas as amizades que construiu apenas por correspondência o ajudaram a manter seu legado. August Derleth e Donald Wandrei estavam determinados a preservar as histórias de Lovecraft com a dignidade de um livro de capa dura e formaram a editora Arkham House, inicialmente para publicar o trabalho de Lovecraft. Eles publicaram The Outsiders and Others em 1939. Muitos outros volumes vieram de Arkham House e, eventualmente, o trabalho de Lovecraft tornou-se disponível em brochura e foi traduzido para diversos idiomas, incluindo o português. Hoje, mais de 100 anos depois de seu nascimento, suas histórias estão disponíveis em edições corrigidas textualmente. Seus ensaios,
poemas e cartas estão amplamente disponíveis e muitos estudiosos investigaram as profundezas e complexidades de seu trabalho e pensamento. Muito resta a ser feito pelo estudo de Lovecraft, mas é seguro dizer que, graças ao mérito de seu próprio trabalho e à diligência de seus apoiadores, Lovecraft ganhou um pequeno, mas inexpugnável nicho de cânone de literatura americana e mundial. E você? Conhecia a história de um dos autores mais importantes para o gênero de terror do mundo? Qual próximo autor você gostaria de conhecer? Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.